Fala galera, beleza? Lançado em 2009, hoje vamos mergulhar na história do filme A Proposta, uma comédia romântica muito divertida e emocionante. A história começa em Nova York, com Margaret Tate, uma poderosa editora de livros canadense. Exigente, rigorosa e que não tolera erros, ela é temida por todos ao seu redor, muito dura em suas críticas e muitas vezes fala de forma ríspida com as pessoas que trabalham para ela. Ela tem um assistente, um jovem dedicado e competente que trabalha duro para impressioná-la, Andrew Paxton. Andrew é ambicioso e sonha em se tornar um editor. Ele está sempre mostrando seus textos para Margaret na esperança de algum reconhecimento ou uma promoção. Mas Margaret sempre o trata com indiferença e não parece dar muito valor ao seu trabalho. Como todos os funcionários, Andrew tem uma relação difícil com sua chefe, já que é constantemente criticado e pressionado por ela. Começa mais um dia de trabalho, e Andrew está na sala aguardando a chegada de Margaret. Quando ela finalmente chega, ele lhe entrega um copo de café como de costume. Em seguida, ele passa todos os recados e a agenda do dia para ela. Sem dar muita importância, Margaret começa a revisar a agenda do dia, fazendo anotações e dando instruções a Andrew sobre o que ela espera que seja feito. Ao demitir outro editor, Bob, Margaret exige que Andrew trabalhe no final de semana, para revisar os textos deixados por Bob. Desapontado, Andrew diz que é o aniversário de 90 anos de sua avó naquele fim de semana, e que ele planejava ir para casa, mas que poderia cancelar seus planos. Durante uma reunião com a diretoria, Margaret, que é canadense, é informada de que seu visto americano foi negado por motivos burocráticos, e que ela será deportada. Margaret fica desesperada com a situação, ela argumenta que não é bem imigrante, mas parece que nada pode ser feito. Andrew entra na sala de reunião para chamá-la. Margaret olha para ele e tem uma ideia brilhante. Ela anda até Andrew, e diz aos diretores que eles estão tendo um caso e que irão se casar. Assim, Margaret poderia regularizar a situação do seu visto. Andrew fica branco e sem palavras, e em meio à pressão ele acaba concordando. A diretoria diz para que eles regularizem a situação o quanto antes. O quê? A Margaret e o Andrew vão se casar? A senhorita dragão. Assim que saíram da reunião, a notícia se espalhou rapidamente pela empresa, e todos já estavam comentando sobre o suposto casamento entre Margaret e Andrew. Andrew parecia estar confuso, enquanto Margaret agia como se nada tivesse acontecido. Andrew finalmente consegue falar, e pergunta a Margaret o que está acontecendo. Ela responde que fez isso também por ele, porque se ela fosse deportada, eles o dispensariam. Andrew diz que isso é ilegal, e que não vai se casar com ela. Margaret diz que eles estão procurando terroristas, e não editores de livros, e se ele não se casar com ela, o sonho dele de tocar as pessoas com livros já era. Ao chegarem ao departamento de imigração, o agente responsável pela entrevista suspeita da veracidade do relacionamento deles. Ele informa que irá investigá-los, falar com colegas de trabalho e vizinhos. O agente avisa que na próxima semana terão que comparecer para uma entrevista, e responder perguntas um sobre o outro, com questões que somente um casal poderia responder, e que caso suas respostas não coincidam, Margaret será deportada indefinidamente e Andrew receberá uma multa de $200.000 e 5 anos de prisão. Ele pergunta para Andrew se Andrew deseja lhe dizer alguma coisa, na tentativa de intimidá-lo. E mesmo morrendo de medo, Andrew segue o plano e diz que ele e Margaret se amam e que eles vão se casar. Margaret diz que neste final de semana eles irão visitar a família de Andrew para comemorar o aniversário de 90 anos da avó dele, e aproveitar para contar sobre o casamento. E Andrew mais uma vez é pego de surpresa e apenas acena que sim com a cabeça. O agente avisa que os aguardará na segunda-feira para a entrevista e espera que as respostas sejam coerentes. Ao saírem do departamento de imigração, Margaret começa a dar uma série de tarefas para Andrew, mas ele fica irritado e diz que está se arriscando demais com essa situação. Andrew diz que só se casará se ela o promover a editor, o que deixa Margaret relutante, mas no fim ela não tem outra alternativa senão aceitar. Andrew diz que além da promoção a editor, ele quer que Margaret publique o texto que ele deu para ela, e Margaret concorda. Em seguida, Andrew pede para que ela o peça em casamento, deixando-a irritada e perguntando o que ele quer dela. Andrew responde que quer que ela o peça de joelhos.
Margaret acaba cedendo e se ajoelha no meio da rua para fazer o pedido de casamento. Eles partem para o Alasca para passar um final de semana com a família de Andrew, e além de contar sobre o casamento, eles sabem que precisam aprender tudo sobre um ao outro para se preparar para a entrevista. Ao chegarem no Alasca, Andrew é recebido pela sua mãe e sua avó, que finalmente conhecem Margaret, de quem sempre ouviram falar muito mal. Oi, Olá. Sim, legal. Essa é minha avó, Annie. Muito prazer. Olha, você prefere ser chamada de Margaret ou de Senhorita Dragão? No caminho para casa, Margaret percebe o quanto a família de Andrew é importante e respeitada na cidade. Após um longo caminho de carro e de barco, eles finalmente chegam em casa. Margaret fica deslumbrada com o tamanho e a beleza do lugar. Ela percebe que Andrew vem de uma família muito rica e influente. Eles chegam, e são recebidos com uma festa de boas-vindas com alguns amigos e vizinhos. Margaret diz para Andrew que eles precisam parar de se provocar, e começar a se comportar como um casal apaixonado, para que as pessoas não comecem a desconfiar da relação deles. Ela percebe que se quiserem convencer a imigração e as outras pessoas de que estão em um relacionamento real, precisam ser mais cuidadosos com a maneira como se comportam. Andrew concorda com Margaret, e começa a agir de forma mais carinhosa e atenciosa na frente dos outros. Ele decide fazer ali mesmo o anúncio do noivado deles. Ao anoitecer, eles já estão acomodados, e após algumas provocações, resolvem ir dormir. Na manhã seguinte, a avó e a mãe de Andrew estão muito animadas com o noivado de Andrew e Margaret, e preparam um dia cheio de atividades para Margaret. Eu não quero sair. Fazer compras, olhar a paisagem, tem uma surpresa. Você vai. Não, eu não quero ir. Você vai. Eu não vou. Você vai. Eu não vou. Ela fica um pouco relutante em ir, mas acaba cedendo e se junta à família de Andrew para um dia cheio de diversão. Mesmo contrariada, Margaret decide sair com as meninas. Aos poucos ela vai se soltando e começa a se divertir. Ela começa a se aproximar da família de Andrew, e com o tempo, se torna mais aberta e receptiva, compartilhando momentos sinceros e engraçados com as meninas e apreciando a beleza do Alasca. Em casa, depois de uma cena muito engraçada, Margaret e Andrew começam a conversar e dividir muitos risos e coisas pessoais. Pela manhã eles são acordados pela avó e pela mãe de Andrew, Vem. Ai, tá prendendo meu cabelo. que fazem uma proposta para que eles se casem no dia seguinte, no dia do aniversário da vovó. Inicialmente eles recusam, mas após a avó de Andrew insistir muito, e até fazer uma chantagem emocional, eles são obrigados a aceitar. A proposta surpreende e abala emocionalmente Margaret, que não estava preparada para todo aquele amor familiar. A situação a faz questionar seus sentimentos em relação a Andrew e sua família, já que ela está começando a se apegar a eles e se sentir parte daquela comunidade. Começam os preparativos para o casamento, e Andrew e Margaret vão para a cidade fazer compras. As compras são interrompidas quando Margaret é raptada pela vovó Amy, e pela mãe de Andrew que a levam para experimentar o vestido de noiva. Um vestido que foi usado por várias gerações na família de Andrew. Vovó Amy se emociona muito ao ver Margaret usando o vestido que elas usaram, e as três compartilham um momento muito especial juntas. Enquanto faziam os ajustes no vestido, a mãe de Andrew se emociona ao falar sobre passar o Natal juntos e outros planos futuros. Por um momento, Margaret se sentiu amada, como se fosse uma filha ou neta, algo que ela não sentia há muito tempo. A vovó Amy dá a ela um colar muito especial que pertenceu à sua avó, e novamente Margaret se emociona, e com um sentimento de medo ou culpa, ela recusa o presente, mas a essa altura, Margaret já sabe que não dá para dizer não a ela. Muito confusa, e com sentimentos aflorando, Margaret tem um ataque de pânico. Para! Dá pra dizer o que tá acontecendo? Eu só preciso ficar longe de todo mundo. Margaret diz a Andrew, que está sozinha desde os 16 anos e que tinha esquecido como era ter uma família, ter pessoas que a amam e fazer planos para o Natal. Ela está com medo de que a família de Andrew descubra que o casamento deles é uma farsa. Andrew tenta acalmá-la, dizendo que tudo vai dar certo e que ninguém vai descobrir nada. Depois de uma cena tensa, em que ela cai no mar, eles têm um momento romântico.
Ao chegarem em casa, eles são surpreendidos pela visita do agente de imigração, que está investigando a autenticidade do casamento. Eu disse que ia ficar de olho em vocês. O agente da imigração faz uma proposta para Andrew, que ele confesse que o casamento com Margaret é uma farsa e se livre da multa e da prisão. No entanto, Andrew recusa a oferta e decide continuar com o casamento. Margaret ainda está abalada, e questiona se Andrew não deveria ter aceitado a proposta do agente. Ela parece preocupada com as possíveis consequências do plano, mas Andrew tenta tranquilizá-la e garante que tudo vai dar certo. De acordo com a tradição, eles passam a última noite antes do casamento em quartos separados. Chega o grande dia e tudo está pronto. Margaret entra linda na cerimônia, e está tudo perfeito. Ela caminha em direção ao altar e avista Andrew, mas conforme a cerimônia prossegue, ela começa a se sentir cada vez mais culpada por enganar a família de Andrew. Quando chega a hora de dizer sim, ela não consegue seguir com o casamento e emocionada, admite a todos que o casamento é uma farsa. Ela fala sobre como foi feliz nos últimos dias e em como eles têm uma família maravilhosa. Ela se desculpa por tudo, assume toda a culpa e sai da cerimônia. Andrew vai atrás de Margaret e encontra uma carta que ela deixou para ele. Na carta, Margaret expressa sua admiração pelo talento de Andrew como escritor, e afirma que vai fazer tudo o que puder para garantir que seu trabalho seja publicado. Ela também deseja a ele uma vida maravilhosa e agradece por tudo. Andrew fica arrasado, e depois de um ataque de fúria, ele se dá conta de que a ama e que não quer perdê-la. Ele decide falar com ela antes que ela pegue o voo de volta para Nova York. Vovó Amy finge um infarto e obriga o helicóptero a levá-los ao aeroporto para que Andrew chegue a tempo de impedir Margaret. Acho que não estão prontos para mim. Não temos autorização para levá-los ao aeroporto. Larry Ferris, não me faça ligar para sua mãe. Mas mesmo assim eles chegam tarde demais. Em Nova York, Margaret se prepara para ir embora, quando de repente Andrew chega ofegante. Ele diz que há alguns dias atrás ele a odiava, mas que as coisas começaram a mudar depois que eles se beijaram, e compartilharam risos e coisas pessoais. No entanto, ele não havia percebido isso, até ficar sozinho no altar. Ele diz que não pode deixar a mulher que ele ama ser expulsa do país e pede Margaret em casamento, desta vez de verdade. Margaret diz que está com medo, e Andrew responde que também está, e então a beija. Não era agora que você tinha que ficar de joelhos. Vou considerar isso como um sim. Ah, tá. Agora de verdade. E aí galera? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.